Olá, eu sou o Matheus, encadernador aqui da escola, e a aula de hoje é sobre papéis que você pode utilizar na marmorização. Nessa aula eu vou te mostrar alguns papéis que eu utilizo, alguns papéis que você pode estar utilizando, e ao fim dela você vai saber olhar para um papel e identificar se ele funciona ou não para marmorização. Praticamente, marmorização é uma técnica de pintura, então quando você vai escolher seu papel, se você já desenhou, já riscou algum rabisco, praticamente você vai escolher papéis que são bons para pinturas. Então, para desenhos, sketch. E se você não utilizou nenhum papel para fins artísticos, você vai identificar ele pelo toque. O papel tem que ser um pouco poroso, não pode ser um papel com revestimento, porque o revestimento vai impedir que essas tintas tanto como acrílica como aquarela, guache, penetrem nas fibras do papel e se fixem e não vão mais escorrer do papel. Então, um exemplo de papel que é liso é o couché. Ele tem um revestimento, então você não vai poder utilizar um papel com revestimento. E papel sem revestimento poroso que eu falo pode ser tanto esse ofício, que é mais comumente chamado de aquele ofício A4, de bloquinho, né, chamequinho, e tanto o offset, aquarela e infinitos papéis que não têm revestimento. Papéis com uma porcentagem totalmente de algodão são indicados por terem uma boa absorção das tintas e por terem uma maior durabilidade. Um cuidado que você tem que ter é que quando o papel absorve muito, ele pode chegar a esfarelar se tiver uma gramatura baixa. Então, quando você for escolher utilizar esses papéis, você tem que ter uma gramatura um pouco mais alta do que um papel mais comum. Para marmorizar, você vai procurar balancear e testar gramaturas diferentes e ver qual se encaixa mais no seu trabalho. Até dá para você utilizar um 75 gramas daquele sulfite, do chamequinho, mas você vai ter mais cuidado com ele na hora de colocar na forminha para marmorizar. E eu também não te indico a utilizar para revestimentos, por ser um papel que é muito fininho e não vai ter uma durabilidade tão grande. Eles vão ser um pouco mais frágeis do que um papel com gramatura maior, mas você vai estar podendo utilizar ele para estudos, para recortes, colagens e para uma tabela de amostras, enfim. Esses aqui são o que eu utilizei, é sulfite, ele é até um pouquinho transparente, mas você vai conseguir estar marmorizando com ele. E esses aqui, no caso, foram estudos que eu fiz. Sobre gramatura, a gente tem uma variedade enorme de gramaturas de papéis e seu uso é que vai definir essa gramatura. Mas como assim meu uso que vai definir? Um exemplo são meus usos, que em capas de caderno eu utilizo papéis com 120 a 180 gramas. Para miolos como folha de guarda eu uso até 120 gramas. E para tags e cartões de visitas eu uso de 180 até 240 gramas, que ele vai ser um papelzinho mais duro, mais firme. Mas como você vai identificar qual gramatura utilizar no seu trabalho? Você vai ter que se fazer algumas perguntas. A primeira delas é se você vai utilizar esse trabalho internamente, externamente. Se você for utilizar interno, você pode estar usando papel com uma gramatura mais baixa, até para também não interferir na estrutura do... exemplo, se for um caderno, você não pode interferir tanto na estrutura dele, então você vai ter que utilizar uma folha mais fininha, com gramatura mais baixa. Se for uma caixa, você vai ter que fazer alguns encaixes, algumas dobras, e essas dobras não podem se quebrar ou então marcar. Então, também você pode estar utilizando uma gramatura mais baixa. E para uso externo, você vai ter que utilizar uma gramatura maior, como a de 180 a 240 gramas, porque ela vai te dar uma durabilidade maior e como vai ser externo, ela provavelmente vai ter muito contato. Então esse papel vai sofrer atrito, ele vai sofrer um pouco de umidade da mão, enfim, ele vai ter que ser uma gramatura maior para conseguir resistir por isso tudo. Só fique atento com o uso de gramaturas mais altas, pois essas gramaturas podem marcar ou se quebrar quando você está utilizando dobras. Então, papéis com 280, 300 gramas já vão ser papéis mais problemáticos enquanto a isso. Eles podem estar marcando muito o seu trabalho e quebrando o seu marmorizado. Então, basicamente, se você acha que a gramatura vai interferir na sua estrutura ou então no seu projeto,
você vai utilizar uma menor ou uma gramatura maior. E sobre a escolha de papéis, vai ser uma escolha bem estética mesmo, não tem uma limitação aqui. Eu particularmente gosto de usar papéis mais lisos, sem muita textura, mas se você gostar de papéis texturizados, como aquele de aquarela, ou então o VG, você pode estar utilizando também marmorizado sem problema nenhum, mas ele vai interferir no resultado final da sua pintura. Então, meu uso, eu gosto de utilizar papéis lisos para a capa do caderno e para o interior. E papéis texturizados eu gosto de utilizar em usos mais artísticos e experimentações. E sobre papéis, continuando aqui, a gente também tem papéis coloridos. Esses papéis coloridos até dá para marmorizar, mas eu não indico muito por experiência própria. Alguns papéis soltam a tinta que ele tem, um exemplo é o Color Plus. Alguns papéis deles soltam essa tinta, que é a cor principal do papel. Eu gostava de utilizar como um fundo diferente, com uma cor diferente, mas com o tempo ele começou a soltar a cor no CMC e começou a manchar meu marmorizado, então eu não indico muito usar esse papel. Você pode estar testando, vendo se tem um resultado diferente do meu, e até pode existir papéis que não soltem a tinta em contato com a água, então com o CMC. Também existem papéis próprios para marmorização. Tem um da Hayam Müller, mas é um papel importado, você só vai encontrar na internet. Eu nunca vi aqui no Brasil vendendo papel específico para marmorização, mas também existe, é uma possibilidade de estar utilizando ele. E sobre os papéis que eu uso, são basicamente dois. O primeiro deles é o que eu mais gosto, que é o offset. O papel offset ele tem uma boa absorção, mas também ele não é tão frágil, ele é um pouco mais resistente. E eu uso ele de 120 a 180 gramas para maior parte do uso. Ele, com 180 gramas, ele tem essa maleabilidade. Se você amassar muito, ele vai ficar como um papel cartolina. Também acho que é conhecido como papel cartolina em alguns lugares. Aqui a gente chama de offset. Aqui alguns papéis marmorizados com esse papel offset. Ele é todo liso, não tem nada com textura. Aqui são alguns marmorizados que eu fiz com ele. É uma gramatura muito boa também, indico estar utilizando essa de 180 gramas. Esses papéis foram marmorizados com 120. Você vai ver que ele é bem mais maleável. Você consegue fazer mais dobras. E mesmo assim ele não fica um papel que vai se desmanchar com o CMC ou com a água. Ele é bem resistente. O outro papel que eu utilizo é o papel VG. Ele é o papel que eu falei que tem uma textura. Um lado dele é texturizado e o outro lado é um papel mais liso. Ele é muito bom, mas tem uma absorção um pouco mais baixa do que o papel offset. Ele também se encontra na gramatura de 120, 180, se eu não me engano até 240 gramas. O papel VG é ótimo, ele é muito utilizado no artesanato, você pode estar utilizando ele em embalagens, caixinhas, são vários usos para ele. E é isso, gente, a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Deixem comentários se tiverem alguma dúvida ou alguma informação a mais sobre papel. Curtam a nossa aula, se inscrevam no nosso canal, compartilhem com quem tem interesse sobre o assunto e até a próxima. Gatinho viajando ali. Caramba, aí o barulho. Caralho, vai virar uma estátua. Ela respirando, respirando. Ei, mano, tá doida?